Chega mais, rubro-negros, vamos ver aqui o Tá na Área e tudo sobre o nosso jogo de ontem, 1-0, cara, respeitaram muito o Neymar, pelo amor, hein, tem que aprender com isso aí. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição pra conferir e bora lá, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, porque ajuda demais, eu agradeço, compartilha, comenta e bora lá. Aqui do Brasil, a gente vai falar do jogo de ontem, claro, do Santos e Flamengo, vamos colocar aqui no nosso telão dividido. Zé Edgar de Matos, que você já vai se acostumar. Agora fala de Santos aqui no Tá na Área. E a Letícia Marques sempre com o noticiário do Flamengo. Mas vou começar contigo, Letícia, porque a gente tem notícia de agora a pouco em relação a essa janela de transferências. O Flamengo está contratando e tem acerto, tem um novo contratado para chegar ao rubro-negro aí nas próximas semanas. Mais um colombiano, hein? Mais um colombiano. O Ramon citava, mais um jogador colombiano aí, destaque nessa janela de transferências. E aí, Letícia, boa tarde. Boa tarde, Camila, Raed, Bené e Ramon e a todo mundo que está acompanhando, Zé Edgar também que está por aí, como eu acabei de ver no telão. Bom, finalmente o Flamengo chegou ao acordo com o Dinamo Moscou pelo Carrascal, uma negociação muito longa, uma negociação que se arrastou aí antes até da Copa do Mundo de Clubes, né? Tinha naquela ocasião até a possibilidade do Carrascal ir para o Mundial de Clubes, era baixa, mas tinha, porque as partes já estavam em acordo, né? O Flamengo e o jogador, mas o Flamengo não conseguia a liberação junto ao Dinamo Moscou. A negociação deu uma esfriada, mas nos últimos dias o Flamengo voltou a conversar por lá e aí tentou alinhar a forma de pagamento e não mudou a proposta, né? O Flamengo fez a proposta pelo Carrascal sempre ali mais ou menos em 12 milhões de euros e manteve essa proposta, mas alinhou a forma de pagamento nesta quinta-feira. E aí agora acerta a contratação do Carrascal, como eu falei, 12 milhões de euros, mais ou menos 77, 78 milhões de reais, dependendo da cotação. O Flamengo vai pagar esse valor de forma parcelada, mas conseguiu dar uma melhorada ali na condição de pagamento que era um pedido do Dinamo Moscou e aí consegue acertar essa contratação nessa quinta-feira. Há uma expectativa de que os documentos sejam trocados nos próximos dias e que o Carrascal viaje já para o Rio de Janeiro no fim de semana e seja anunciado no início da próxima semana para ser o novo reforço do Flamengo. Bom, esse é a prioridade do Flamengo na janela, como a gente falou, né? O Flamengo vê o Carrascal como um substituto ideal para o Arrascaeta, alguém que vai estar ali para revezar a posição de 10. O Carrascal vem jogando até pelas pontas, é um cara que pode fazer as duas posições, mas o Flamengo traz justamente para dividir ali com o Arrascaeta. Ele é o 10 que o Flamengo tanto procurava no mercado, Camila. Talvez tenha sido, o Flamengo já tenha tido essa tentativa com o Alcaraz mais recentemente, né? Enfim, quando fez algumas contratações no ano passado. E falando do Carrascal mais especificamente, Raed, um jogador de seleção colombiana, jogou a última Copa América, jogou no River Plate ali até 2021, mas acaba também se escondendo um pouco no futebol russo, né? Até porque na Rússia as equipes não disputam os torneios continentais. Ele chega para jogar no CSKA e depois para o Dinamo Moscou. Chega com que status nesse momento? Realmente é um jogador que vai esperar para ganhar minutagem, vai ser quando o Arrascaeta precisar ser poupado. Talvez dá para imaginar ele entrando no time mesmo com o Arrascaeta. A Letícia lembrou muito bem dessa polivalência de também jogar pelos lados. Acho que vai depender da organização do Flamengo perante ao adversário, mas no primeiro momento é um jogador para fazer ali a mesma função do Arrascaeta, um meio armador por trás do atacante de referência. Não acredito que seja a maior carência do Flamengo nesse momento do mercado. O Flamengo precisa de atacante de definição, se não conseguir recuperar o Pedro, mas é um jogador que com passagem importante no cenário do futebol sul-americano, um jogador que tem passagem por seleção colombiana, que tem passagem por seleções de categoria de base, fez um meio de campo com o De La Cruz no River Plate durante alguns anos, ele era o 10 do River Plate, literalmente o 10, é o camisa 10 do River Plate, o Carrascal, com o De La Cruz também fazendo ali o meio de campo. Jogador de pé dominante direito, ele é destro, força física, ele também é muito mais alto que o Arrascaeta, forte. Eu imagino que o Flamengo ele tenta suprir ali algumas carências do elenco com uma contratação que eu não vejo ele competindo, por exemplo, com o Alcaraz. O Alcaraz ele não era o jogador de chegada ali, de divisão de função com o Arrascaeta. Para mim, o Alcaraz era um segundo volante que poderia pisar na frente. O Carrascal não, é um meio armador que joga atrás do atacante de referência.
Para cumprimentar o Zé Edgar de Matos também, muito boa noite para você. Boa tarde ainda, faltam 7 minutos para eu te dar boa noite. Boa tarde ainda, Zé. Primeiro, elogiar o figurino, porque escolheram perfeitamente o figurino para combinar com o escudo de cada clube. Então, parabéns ao Zé, muito feliz nessa escolha combinando com o escudo do Santos. Boa tarde para você, meu amigo. O Santos, que ontem, se o Flamengo, né, tá procurando um jogador que consiga resolver ali, principalmente ofensivamente, o time que não tem conseguido fazer gols, ontem o cara que o Santos contratou para resolver, solucionou os problemas, resolveu o jogo e decidiu a vitória na Vila, né? Boa tarde, Camila, exatamente, né? Um abraço para você, pro Raed, pro Ramon, pro Bené, pra Letícia, para todo mundo que está na área aqui conosco no Sport TV. Justamente, né? O grande teste, né, que o Neymar teve nessa passagem de agora pelo Santos, ao encarar o Flamengo, né, até então líder do Campeonato Brasileiro, o Camisa 10 passou com louvor, né? Foi pela primeira vez em quase 5 meses que ele atuou em 90 minutos de uma partida e mais do que isso, né? Mostrou uma evolução física para até ajudar numa pressão de marcação no início da partida e teve, né, fôlego para no fim, né, na reta final, posicionado um pouco mais à frente, né, como um 9 ou um falso 9, segundo as palavras do próprio Kleber Xavier, né, para decidir essa partida, né? E acho que mais do que o Neymar, o ponto de atenção especial para o Santos é uma evolução coletiva, principalmente na parte defensiva, né? Óbvio que o Brazão fez algumas defesas, isso também deve ser a qualidade já conhecida do elenco do Flamengo, né, com movimentações naturais nesse trabalho do Filipe Luís, mas foi um jogo em que o Santos foi muito intenso, conseguiu se entregar muito coletivamente e quando essa máquina funciona coletivamente, o Neymar, né, tem mais espaço e consegue decidir individualmente, que foi o que aconteceu, né, que no seu grande teste, né, fez talvez sua melhor atuação pelo Santos nesse retorno e conseguiu decidir um jogo grande como há algum tempo ele não vinha decidindo. É isso, algo que faz bem pro futebol brasileiro ver um jogador desse tamanho, né, Ramon, voltando a ser importante num jogo gigantesco, né? O Santos enfrentava o líder do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Flamengo hoje é mais time que o Santos, mas enfim, o Neymar consegue jogar o jogo todo, são uns 90 minutos em campo, isso também é bem interessante da gente observar, né? Para saber se ele vai ter essa sequência e sendo decisivo, né? Ele veio para isso, ele veio para decidir momentos assim. E quando a gente fala da parte técnica, não surpreende, né? Acho que o Neymar, estando bem fisicamente, ele vai entregar isso. Claro que a gente também pontua que só um jogador não vai levar o Santos a brigar lá em cima, nem nada no Campeonato Brasileiro. Ainda é muito cedo até para a gente mudar o patamar do Santos no campeonato, mas quando o Neymar está bem fisicamente, ele vai acabar entregando, vai acabar sendo muito importante para essa equipe. Eu tive a oportunidade de conversar com um membro da comissão técnica nessa parada agora, né, do Mundial. E, obviamente, minha pergunta foi, como é que está o Neymar? Óbvio. Ele disse que foi muito importante, não só para o Neymar, claro, mas para a equipe, recuperar o mental, implementar a ideia do jogo do Kleber. Eu acho que ontem o Santos foi muito inteligente na sua forma de jogar. Sabe que o Flamengo gosta de ter bola, ia ter uma posse de bola e soube jogar dessa maneira bem compactada, né? Bem o estilo Kleber Xavier de jogar assim, uma forma mais reativa, deixando o Neymar muito mais próximo da área. Acho que o jogador do quilate do Neymar, jogando como ele jogou, especialmente no finalzinho do jogo ali, no último terço, na última linha ali, ele pode causar muitos danos. Eu acredito que o Neymar, na sua normalidade, ele voltará a ser convocado na próxima data FIFA. Então, assim, foi bom. Foi um jogo muito bom, muito interessante ontem. Eu gostei muito da postura do Santos, de reconhecer que está abaixo ainda do Flamengo e saber aproveitar as oportunidades assim que elas surgirem. Letícia, por falar em saber aproveitar as oportunidades, né? Se o Santos soube com o Neymar, essa talvez tenha sido a grande queixa do Filipe Luís em relação ao Flamengo, né? Que tentou, esbarrou numa ótima atuação mais uma vez do Gabriel Brazão, do goleiro do Santos, mas de novo voltamos a falar de um Flamengo que pressiona, mas tem dificuldade de converter essa superioridade em gols, né? Exatamente, Camila. É quase que um retrato do Flamengo nas atuações que não consegue vencer, né? O Flamengo geralmente tem o controle, consegue ter a posse, mas não consegue ser efetivo. Mais uma vez aconteceu isso contra o Santos. É uma partida que o Filipe Luís tinha uma expectativa, naturalmente, né? Um confronto grande entre as equipes, independente da situação do Santos no Campeonato Brasileiro, mas era um confronto de peso e um confronto que o Flamengo vai ter uma sequência de jogos, né, Camila?
fortes daqui para frente. Tem um clássico contra o Fluminense, um jogo muito difícil contra o Bragantino fora de casa, e depois engata nas sequências contra o Atlético Mineiro em jogos também pela Copa do Brasil. Então, o Felipe Luiz tem esse jogo contra o Santos para dar uma observada no que pode acertar na equipe para conseguir engatar novamente resultados positivos agora a partir desse clássico, Camila. Ô, Letícia, e o Raed até já tocou no assunto, né, sobre essa questão de carência, de prioridades do Flamengo na janela. Em relação ao ataque também, o Flamengo também mira alguns nomes para isso, né? Claro, nesse momento não tem o Pedro, não sabemos, né, ainda o destino do Pedro, se vai ser uma recuperação dentro do clube, se vai ser também uma negociação nessa janela, mas também é uma posição certamente que o Flamengo vai mirar nessa janela de transferências. Exatamente, Bené. Até entrando um pouco no que o Felipe Luiz falou na coletiva, né? Ele é questionado sobre o Pedro e ele deixa aberto que a parte dele ele já fez, bola para frente, agora é dever dele e do Pedro de se ajudarem para ajudar o Flamengo também. Pedro não foi relacionado para a partida contra o Santos, como a gente sabe, ficou no Ninho do Urubu, realizou treinamentos e ele está treinando normalmente agora também. E há uma expectativa de que ele volte a ser relacionado contra o Fluminense, até porque o Flamengo não vai poder contar com o Bruno Henrique, né? Que tomou o 3º cartão amarelo, fica fora do clássico, então menos uma opção para um ataque e um jogo que muito provavelmente o Pedro já vai estar à disposição, porque já teria uma semana de treinamentos para recuperar o físico, que foi algo que o Felipe Luiz falou pra caramba depois da coletiva, durante a coletiva depois do jogo contra o São Paulo, né? E aí, entrando no mercado, o Flamengo observa sim atacantes para contratar, camisa 9 de características diferentes do Pedro, porque o que a gente escuta é que apesar de toda essa confusão nesse momento conturbado do Pedro no clube, não é de interesse do Flamengo uma negociação. Então, o Flamengo, de fato, busca um camisa 9, mas um camisa 9 de características diferentes. A gente já noticiou lá no GE. Globo o interesse do Flamengo no Tati Castellanos, que é o atacante da Lazio, mas a gente conseguiu conversar com o diretor de futebol, o Ângelo Fabiani, diretor de futebol lá do clube italiano, e... Qualidade, um pouquinho da ligação com a Letícia tá falhando, e já a gente recupera, mas ela tava falando dessas possibilidades, né, do Flamengo na janela de transferências. E em relação ao Castellanos, a Lazio não pretende vender. Acho sim, que ela ia completar com essa informação. Assim, ontem a gente já falava, né, que era um jogador que o Flamengo tinha interesse, mas que a Lazio não tinha intenção de negociar, e por isso é uma situação mais difícil. Mas tem não é algo novo, como a Letícia mesmo destacou, falar desse Flamengo de muitas oportunidades, mas que esbarra quando tem defesas muito bem montadas, como era do Santos ontem, em transformar isso em gols. E tanto que isso muito tempo passou pela solução de que o Pedro voltaria. O Pedro voltou, aí tem toda essa polêmica agora envolvendo a questão do Pedro e o Felipe Luiz, mas não é um assunto novo quando a gente fala de um elenco com tantas opções como é o elenco do Flamengo, mas que em alguns jogos tem tido essa dificuldade. Acho que é ponto comum aqui que a equipe do Flamengo é uma equipe que é muito bem treinada, cria diversas oportunidades, mas chega em determinado momento que a qualidade do jogador, principalmente a qualidade de definição do jogador, vai definir se o Flamengo vai... Definição vai definir. A qualidade de definição do jogador vai acabar resolvendo se o Flamengo vai ou não vencer as partidas, porque de nada adianta você ter 50%, 60%, 70% de posse de bola, criar 20 oportunidades, ter 20 finalizações e o goleiro adversário fazer 20 defesas. Então você precisa de uma qualidade de definição e é por isso que muito se fala do Pedro. Pedro é um exímio finalizador. O Pedro, além de tecnicamente muito bom, ele é um exímio finalizador e óbvio que ele ajudaria o Flamengo. Agora, para que, como o Felipe Luiz mesmo falou, para que ele ajude o Flamengo, ele precisa se adequar aos companheiros, à rotina de treinamentos, para poder não só definir as jogadas, mas também ajudar o time como um todo. Obrigada, Bené. Só para arrematar, a gente conversou com o diretor da Lazio e ele respondeu rapidamente uma mensagem nossa. Ele disse que não teve uma proposta oficial do Flamengo e que o jogador não está à venda. Mas a gente apurou que é um jogador que de fato interessa ao Flamengo. Ele tem as características que o clube procura, que a comissão técnica procura, mas de fato é uma negociação muito difícil e nos bastidores do clube ela é tratada como embrionária. Mas ficamos aí na expectativa para ver se o Flamengo vai conseguir avançar, quem sabe, na contratação do atacante argentino. Tá certo, obrigada, Letícia Marques. Enfim, o vídeo é isso aí. O Flamengo só tende a melhorar com esse Carrascal, que bom.
já é alguma coisa, né? Que, pô, você vê que o gol que a gente levou ontem foi justamente porque o Arrascaeta já tava cansado e ele que perdeu a bola. A gente não poderia errar 73% de posse de bola, cara. A gente não deve errar, ainda mais com o Neymar. O Neymar, ele joga muito, ele tem habilidade demais, mas ele não é atleta. Você vê que ele não pegou aquela bola e levou pra todo mundo. Foi um vacilo nosso. E se deixar ele dentro da grande área ali sem poder fazer falta, amigão, ele faz o que quer. E aí foi isso aí. Mas vamos torcer e vamos aprender com esse erro aí, né, Felipe? Porque eu acho que o Felipe, ele errou ali quando ele tirou o Léo Pereira. Porque pela esquerda não tinha nenhum canhoto. Ele tinha que ter tirado o Léo Ortiz e entrado com o Danilo. Aí sim, depois... Porque o Varela, ele é lateral direito, ele não tem a perna esquerda. Mas o Léo Pereira sim. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.